Excelentíssimo senhor Alexandre Pereira da Silva, ministro-presidente da Câmara Municipal de Itaperuna, amigo de longa data, irmão de maçonaria e líder modeste da política itaperunense. Excelentíssimos senhores vereadores que compõem esta casa de tantas e tantas tradições que, em pleno regime monárquico, elegeu a maioria republicana na nossa pátria. Excelentíssima senhora Regiane Travassos, presidente do Rotary Club de Itaperuna, que tem sabido distinguir a nossa instituição, reconhecendo os valores da nossa terra. Autoridades que compõem a mesa diretora deste trabalho. Excelentíssimos senhores defensores públicos. Sempre que venho a este plenário, eu me recordo, juntamente com o meu colega de Câmara daquela época, vereador Abel Padilha, hoje magistrado e advogado dos mais brilhantes da nossa região e deste estado, de que há 50 anos passados, porque foi em 1964 que nós, 66, que nós fomos eleitos para esta Câmara. E aqui tomamos posse. Então, quase 50 anos passados, e nós sempre proclamamos que entre os poucos títulos que tivemos a oportunidade de receber com o batejo divino, posso ter na galeria deles o diploma de vereador desta egrégia Câmara Municipal de Itaperuna, enaltecendo a minha modesta pessoa. Jura-me que vossa causa é justa e eu defenderei vossa causa gratuitamente. Excelentíssimos senhores defensores públicos homenageados. Estas palavras vêm desde os idos de 1200, 1203, quando o patrono da Defensoria Pública, Santo Ivo Kermartin, falecido em França naquela época, jurista, filósofo, homem de letras e do direito e da teologia, que dedicou toda a sua vida na defesa daqueles, já naquela época, menos bafejados da sorte, que precisavam buscar na justiça e nos tribunais os seus direitos que lhe eram sagrados. E desde esta época, esta instituição das mais honrosas, das mais honradas, das mais necessárias para a efetivação do direito, a efetivação da conquista do direito, a efetivação da busca do direito, a Defensoria Pública, que tem um reconhecimento constitucional de defesa daqueles menos favorecidos da sorte, vem exercendo um trabalho dignificante em benefício daqueles que batem as portas da Defensoria. Eu peço permissão a Vossas Excelências para não repetir o
nome de cada um. Todos estão no mesmo patamar. E eu pediria apenas que pudesse dizer o nome do decano de Vossas Excelências, Dr. Romualdo Mendes de Freitas, que é um exemplo de homem público nesta terra, político, um homem que busca não só defender o direito do homem pobre, mas que busca defender na sua condição de político os direitos para o nosso município e para a nossa terra. Nós esperamos, doutor Romualdo, que Vossa Excelência continue nesta luta, porque ela enaltece a defensoria e enaltece os homens de bem. Nós não podemos deixar de estender esta saudação e esta homenagem que esta egrégia Câmara presta a esses brilhantes defensores públicos, a este reconhecimento que o nosso clube de serviço, o nosso querido Rotary Clube de Itaperuna, também faz ao trabalho que eles desenvolvem nesta terra. Nós não podemos deixar de estender esta homenagem ao Dr. Nilson Bruno Filho, defensor público geral do Estado do Rio de Janeiro, que é o timor e é o norte dessa instituição e que inspira a cada um na luta do direito daquele menos favorecido. Nós anotamos aqui que foi instituído o Dia da Defensoria Pública através da Lei 635, de 20 de dezembro de 1982. E, naquela época, era presidente da Assembleia o deputado estadual Jorge Leite, e depois a Defensoria, que estava vinculada à Secretaria de Estado da Justiça, passou a ficar, na época era denominada assistência judiciária, eu acho que fiz uma confusão, mas desde essa época ela era vinculada a um órgão estadual e passou a ser vinculado a outro órgão estadual, que era o defensor público Ideal Coelho da Silva, auxiliado pelo defensor público Omar Marinho Vieira. O Omar Marinho, que também conheci pessoalmente, foi um baluarte nessa instituição. E no ano seguinte, no ano de 1983, no primeiro governo do governador Leonel Brizola, é que foi feita a primeira manifestação decorrente desta lei, que hoje, neste dia, nós revivemos, trazendo o nosso abraço fraterno a estes líderes da justiça, porque sem eles não estaria formado o tripé necessário para a doação àqueles que necessitam da verdadeira justiça que buscam nos juízos e nos tribunais. Parabéns, excelentíssimos senhores defensores públicos. Continuem nesta luta, continuem neste caminho, porque vossas excelências estão no caminho certo. Parabéns. Convidar o ex-vereador desta casa, juiz de direito aposentado, rotariano Abel Padilha Neto. Convidar também a Aparecida, secretária de Educação, para fazer parte da mesa. Eu posso te falar nesse microfone porque meu retrato está ao meu lado e, sem dúvida alguma, me inspira cada vez mais quando retorno a esta casa de tantas e tantas tradições.
como é a Câmara Municipal de Itaperuna. Excelentíssimo senhor, valoroso presidente Alexandre Pereira da Silva, que vem fazendo um trabalho realmente espetacular em todos os sentidos, em todos os segmentos da nossa sociedade itaperunense. Valorosos vereadores que constituem a célula política e administrativa do município, com muita dedicação, com muito idealismo, às vezes criticados, mas a pessoa sempre deve provar do mel e do fel. Do mel e do fel. Provar o mel é muito bom, porque é docinho, gostoso, mas provar o fel é difícil. Alguns criticam os vereadores. Somente quem senta nesta cadeira sabe o sofrimento, aquela situação que o povo precisa e ele está ali como pedinte. Hoje viu aqui uma coisa muito importante, eu dou muito valor a isso, o enaltecimento ao secretário Celso no atendimento dos vereadores, porque em outros anos não era muito comum o secretário do governo, o secretário político atender os vereadores. Por isso eu parabenizo o senhor, seu Celso, por esta prestimosidade acentuada. Como não menos valoroso esse grande secretário de Agricultura, Luiz Alberto, esse cidadão que eu posso considerar como irmão seu, porque grande parte da minha vida eu tive o privilégio de viver com seus pais, e é sem dúvida alguma, não querendo menosprezar os outros secretários, a joia rara da administração que estamos presenciando nesta oportunidade. Luiz Alberto é um secretário que trabalha 24 horas por dia. É uma pessoa dedicada, uma pessoa idealista, e tomara que o prefeito tivesse todos os secretários como Luiz Alberto. Nosso município estaria realmente muito bem servido. Nobre secretária de Educação, nossa companheira Rotariana, Aparecida, que tem feito um trabalho realmente maravilhoso. Meu querido e nobre desembargador, orgulho de Itaperuna, orgulho da região noroeste fluminense, é o doutor Luiz Leite de Araújo, meu colega de bancada, fui seu líder, tive o privilégio de ser líder dele na época, né? O privilégio de ser líder dele, esse portento jurídico, sempre foi um portento jurídico, que galgou a Câmara Criminal do nosso Egresso Tribunal e recebia todos os itaperunenses de uma maneira cortês, de uma maneira amorosa, de uma maneira carinhosa, e faz da sua personalidade um exemplo de vida. Doutor Samuel Portela, de novo, muito digno procurador do município de Itaperuna, cargo importante, que ele tem enfrentado com vagardia e com altivez. Nobres defensores públicos, e não poderia esquecer da nossa presidente Regiane Travassos. Regiane Travassos tem marcado a sua presidência mexendo com todo o contexto social de Itaperuna. Inicialmente, com o nosso apoio dos vereadores e do prefeito, empreendeu uma jornada que o povo tem que saber disso. O povo tem que conhecer o que é Rotary na prestação de serviço. Liderou uma situação junto com os vereadores
porque eu digo sempre, ninguém é nada sozinho. Nós temos que nos unirmos cada vez mais. Nossos adversários não são nossos inimigos. Nossos adversários políticos não são nossos inimigos. Nós temos que compactar um somatório de realizações para que as nossas vidas modernas sejam melhores a cada dia. E Rejane, através do apoio dessa casa, que nunca faltou, nessa parceria maravilhosa, Rotary, Poder Legislativo e Rotary, ela empreendeu junto com todos nós a volta e o retorno da recebedoria de rendas que nós tínhamos perdido para Campos. É um grande marco e o povo tem que saber disso. E outras realizações que Rejane está se despedindo da presidência dentro de poucos dias, infelizmente, porque lá existe o rodízio, uma coisa democrática, é uma situação democrática, com o clube de serviço. Ela está se despedindo nesses dias, mas as suas realizações são inúmeras. Mas falando do dia de hoje, senhoras e senhores, hoje é o dia do reconhecimento. Felizes aqueles que sabem reconhecer, através da gratidão, os benefícios recebidos por um serviço, por um trabalho, ou até mesmo por um favor, no sentido amplo. A gratidão é um reconhecimento afetuoso de um benefício que se recebe. Em primeiro lugar, é claro, gratificar a Deus, que tantos bens já nos fez. Por isso, o Rotary Clube de Itabiruna, como a Defensoria Pública de Itabiruna, se irmanam nesse propósito justo, humano e democrático de bem servir às comunidades carentes que tanto necessitam e precisam ardentemente de amparo, de gratidão, de reconhecimento pelas dificuldades da vida moderna, que afeta o cidadão carente de amparo social ou de amparo moral ou mesmo jurídico, no caso específico. Muito bem disse o nobre desembargador Luiz Leite de Araújo, falando sobre o Santo Rio, a personalidade já em 1200 e pouco da nossa humanidade, que teve o ideal de servir ao seu semelhante, fazendo esse juramento de uma assistência jurídica gratuita já naquele tempo. Aqui no estado do Rio, se não me falha a memória, a Defensoria Pública foi desmembrada do Ministério Público, e eu lembro aqui a passagem de Moreira Filho, pai de Alcione, que foi um dos maiores promotores de justiça da nossa comarca, de saudades eternas e movedoras. Moreira Filho, como eu aprendi com ele, como eu tive a sorte de advogar com ele, mesmo do lado oposto, porque ele sempre na defesa, doutor Moreira na acusação, como promotor. E eu tenho a ventura de me lembrar, se não me falha a memória, claro, de que a Defensoria Pública foi desmembrada do Ministério Público, órgão naquela época do Executivo, no governo do saudoso Antônio de Pádua Chagas Freitas, que vem a ser nosso conterrâneo de região noroeste fluminense, porque Antônio de Pádua Chagas Freitas era paduano e teve a grande oportunidade de sancionar a lei criada na Assembleia Legislativa, cujo presidente, como muito bem disse meu querido colega Luiz Leite,
presidente era o senhor Jorge Leite, o eminente deputado Jorge Leite, que eu conheci também, e já tenho bastante anos calejados. Bom, e para saudar a Defensoria Pública, eu quero saudar nominalmente a cada um deles, o Felipe, o doutor Romualdo, meu colega querido, meu conterrâneo de tantas lutas, de tantas jornadas jurídicas, doutor Moacir Martins Pereira. Em boa hora, esse cidadão veio da vizinha cidade de Muriaé para Itabiruna, para a grandeza, para enaltecer a Defensoria Pública de Itabiruna. E doutor Carlos, o mais jovem, acho que o mais jovem de todos. Eu me lembro de uma passagem, quando um certo advogado, já calejado, estava numa situação difícil, ele promoveu um parecer que é uma verdadeira obra-prima, dando razão àquele defensor que estava sendo perseguido. Ele teve a coragem, a audácia cívica de enfrentar essa criatura com muito galhardão. Eu parabenizo o doutor Moacir, o doutor Carlos, por essa coragem cívica, esse amor à Defensoria Pública. E eu dedico aos defensores públicos um soneto de um autor desconhecido para terminar a minha fala, que é a vitória na vida. Os defensores públicos, eles são agraciados na vida porque eles são verdadeiros peregrinos da esperança dos mais miseráveis, dos mais pobres. Eu me lembro muito bem, doutor Moacir, quando a Defensoria estava ainda sendo implantada no Estado, quantas vezes eu, doutor Romualdo, já fizemos até 2 júris por dia, por incrível que pareça, junto com o saudoso juiz que faleceu há poucos dias, doutor José Mozart Peligento Abaquiel, juntamente com um grande juiz que passou por Itabiruna, nosso querido colega, doutor Haroldo Lanes, pessoa maravilhosa, que me deixou um relicário prestado nesta comarca, e outros juízes também, quando nós emprestávamos graciosamente o nosso esforço, a nossa capacidade jurídica para defender os pobres, os desfavorecidos da sociedade. Hoje temos uma defensoria bem mais moderna, bem mais dinâmica e tem acompanhado o desenvolvimento jurídico do nosso Estado do Rio de Janeiro. Mas esse soneto, doutor Moacir, doutor Romualdo, doutor Felipe, doutor Carlos, é para a classe vitoriosa de defensores públicos, de autor desconhecido. Doutora Alessandra, eu falei que não poderia esquecer dela de jeito nenhum. Como Vossa Excelência, eu sou um ser humano, tenho direito também de esquecer a pessoa que mais eu tenho falado ultimamente, tenho falado mais dela do que dos outros. A doutora Alessandra Magacho dessa, que assisti um júri há pouco tempo, falei até com o declarador do Leite, e vi uma coragem espetacular, uma capacidade. Ela aparece estática na tribuna, mas diferente de outros defensores, estática, mas ela penetra no pensamento dos jurados e no pensamento das pessoas que estão assistindo. Não poderíamos esquecer de maneira nenhuma de Vossa Excelência. Agradeço ao nobre colega do Igreja, que quis ir a fora comigo porque esqueceu a data. A vitória na vida. Pobre de ti, se pensa ser vencido, tua derrota é caso decidido.
Queres vencer, mas como em ti não cresce. Tua descrença esmaga-te de vez. Se imaginas perder, perdido estás. Quem não confia em si, marcha para trás. A força que te impele para a frente é a decisão firmada em tua mente. Muita empresa esboroa-se em fracasso. Ainda antes do primeiro passo, muito covarde tem capitulado. Antes de haver a luta começar. Antes de haver a luta começar. Pensa em grande e os teus feitos crescerão. Pensa em pequeno e irás depressa para o chão. O querer é o poder arquipotente, é a decisão firmada em tua mente. Fraco é aquele que fraco se imagina. Olha o alto, o que o alto se destina. A confiança em si mesmo é a trajetória que leva aos altos cimos da vitória. Nem sempre o que mais corre a meta alcança, nem mais longe o mais forte o disco lança, mas o que é certo em si vai firme em frente com a decisão firmada em tua mente. Esta é a homenagem do Rotary Club de Itapiruna, da nobre classe advocatícia de Itapiruna, a qual eu represento, mesmo declinando a minha idade, já passando dos 70 anos, como decano da advocacia, na região noroeste fluminense. Não é de Itapiruna, não. Na região noroeste fluminense. Eu sou o decano da advocacia no noroeste fluminense. E para encerrar, apenas uma frase. Esta noite memorável, em que esta Câmara faz justiça a quem pratica justiça, a quem tem bom senso, como defensor. Lembre-se que há uma forte e precisa recompensa para a fidelidade e a lealdade. A Defensoria Pública é fiel aos seus clientes e é leal também aos seus clientes desfavorecidos pela sorte. Tenho dito. Muito obrigado.